Olá, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, para que nós possamos estar nessa noite adorando e louvando o nome do Senhor, com toda a honra, toda a glória que Ele merece, que nós possamos desfrutar do melhor de Deus, nos seus ensinos, naquilo que Ele tem para nós. Espero que o seu dia tenha sido de bênçãos, de muita paz, e que você seja fortalecido com a graça e o amor de Deus nessa noite, que você tenha também uma excelente noite, bons sonhos na presença do Senhor. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para a continuação do nosso estudo, nessa noite. Estudo do Evangelho de João, onde nós propomos estudar aqui até algumas partes, É muito grande o estudo e de repentemente a gente muda para um outro aqui. Mas a princípio damos continuidade a esse estudo que começou na quarta-feira, da semana passada, e estamos agora dando prosseguimento, em nome do Senhor Jesus. Espero que você esteja aí gostando, e que você possa participar comigo, divulgando aí também, compartilhando, e que você possa desfrutar da nossa presença, porque eu também estou desfrutando da sua presença, tá bom? Grande abraço, meu amigo Lélio, estão lá no Ipanema. Deus abençoe sua vida aí e de toda a família da Igreja Presbiteriana Nova Cidade. Eu tenho aqui atrás de mim, não sei se vai dar aqui para você ver aqui. Deixa eu ver aqui, aqui, esse quadro, aqui atrás. Esse quadro ele é da APAMEB, tá? É a Associação de Pastores e Ministros Evangélicos do Brasil, o qual eu faço parte, não como pastor, mas como evangelista, tá bom? Vamos orar para dar continuidade então ao nosso trabalho? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, de bênçãos, dia em que o Senhor demonstrou mais uma vez o amor do Senhor para conosco. Chegamos nesse momento, ó Deus, aliviados, porque aprendemos que o seu fardo é leve, ó Pai querido, e por isso nós chegamos aqui descansados, porque nos encontramos nos braços do Senhor. Abençoe esse estudo, Deus, a sua palavra, que tudo quanto for dito seja verdadeiramente vindo do Senhor, e que cada coração nessa noite possa desfrutar dos ensinamentos que o evangelista João deixou para nós no seu evangelho, e que nós possamos aprender e querer aprender desse Jesus, desse verbo encarnado que veio para nos dar vida e vida em abundância. Abençoe cada um que está presente, que possam, ó Deus, estar ávido por assim também compartilhar tudo aquilo que sabem conosco, para que possamos assim crescermos juntos na graça e no amor do Senhor. Abençoe os nossos irmãos espalhados por todo esse Brasil e pelo mundo fora. Deus, sê conosco, perdoe as nossas falhas, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. E assim nós damos início, então, nesta noite. Eu peço que você tenha em mãos, se você puder, aí a sua Bíblia. Peço que você
tenha lápis ou caneta, um pedaço de papel e anote, né, aí o que for sendo dito. Aqui depois, se houver algum questionamento ou alguma indagação, certamente nós, dentro da medida do possível, estaremos aqui para poder esclarecer, tá bom? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar? Nós vamos cantar sim, cantar o amor de Deus. O hino 178 do Inário Presbiteriano, Novo Cântico, né? Essa canção linda que fala da excelência do amor. E como nós estamos precisando, né, do amor. Meu amigo Vitor Oliveira, lá em Maiuaçu, meu irmão, saudade também, muito grande. Você não faz ideia. Manda para mim seu zap, eu perdi, tá? Manda para mim aí, de novo, seu zap aí, tá bom? Grande abraço, Jesus te abençoe, tá? Tenho saudade mesmo, eu falo, me emociono, viu, Vitor? Você é parceirão aqui. Mas a excelência do amor do nosso inário, o hino 178, qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. E pelo amor de quem? Pelo amor do Deus Pai para conosco. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que nós pudéssemos crer nele e assim termos vida. Aliás, esse é o propósito do Evangelho de João, como foi dito na semana passada. Vamos cantar? Deixa eu só pegar aqui o violão. Vamos cantar. Amém. Glória a Deus. Amém.
Deus seja louvado nessa noite. Washington, obrigado, meu irmão, aí pela sua presença. Deus abençoe também sua vida. Irmãos, vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor aqui. Salmo de número 3. Aqui. Salmo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pegue sua Bíblia aí e acompanhe com a gente aí, tá? Faça esse esforçozinho aí para nós. Confiança em Deus na adversidade. Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus. Meu compadre Antônio Souza. Oh, que saudade, meu irmão. Você vai para longe, né? Como é que a gente vai se ver? Deus abençoe, meu querido, aí. Em nome do Senhor Jesus, toda a sua família, tá? Mas o que você vai temer? Mesmo que se levante nações, mesmo que se levante reinos contra a sua vida, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Não há. Não temas. O Senhor é contigo. Aliás, Deus garante lá em Isaías 41, a partir do verso 10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tenhas medo dos milhares de milhares que possam se levantar. Ao contrário, ser guerreiro, ser forte. Nessa vida nós queremos ter vitória, só não queremos passar pelas lutas para sermos vitoriosos. É um contraste. Para sermos vitoriosos, precisamos das lutas. O Senhor Jesus, ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós em Cristo, diz a palavra, somos mais que vencedores, e já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida nessa noite. Deus possa estar te confortando, seja qual for a situação, seja qual for a adversidade, que Ele possa estar do seu lado, né? E que você possa senti-lo através da fé, que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Tá bom? Jesus abençoe. Vamos cantar mais um hino? Agora o hino de número 47, o nosso cenário também, ele é muito bonito. O hino 47. Ele vai dizer assim, ó, quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Hino 47 do nosso cenário.
no Inário Presbiteriano do Brasil. Ele vai dizer assim, olha: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Olha que preciosidade. Nós não merecíamos. Esse verbo que nós estamos estudando, esse unigênito do Pai, veio morrer na cruz por nós pecadores. Por nós pecadores. E no 47, cantemos juntos aí. Tenho certeza que você, presbiteriano, tem no seu inário aí, né? Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Glórias a Deus. E é isso, né? Nós imploramos o favor do Senhor. É isso que nos compete fazer, né? Implorar o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Um abraço, né? Quero aqui mandar um abraço para todos lá de Ipanema, o pastor Valdinei, todos da igreja Nova Cidade, né? Aí eu fiz parte aí da igreja, né? Espero ter deixado grandes amigos, aliás, deixei, né? Meus amigos aí, e espero que eles também continuem com saudade da gente, né? A gente bonito assim não pode ser esquecido, né? De forma nenhuma. Um abraço aí para o Obedes, né? Também para o presbítero Leliston em disponibilidade, o Éder, né? Enfim, para todos, o Maxwell, o outro eu esqueci lá, o sargento lá, esqueci o nome dele, mas Deus seja glorificado na vida de todos os irmãos aí em Ipanema, também em Conceição de Ipanema, tive o privilégio, né, de estar ali também, não trabalhando assim em si, mas um dia, né, suprindo as férias do meu grande amigo, pastor Deison, e pude trabalhar ali também. Pocrane estive visitando lá também, né? Taparuba, toda aquela região, né? Aqui, também aqui em Santa Rita, né? Santa Rita, Santa Bárbara, Dom Correia, né? Todos os amigos aqui, Sapucaia,
Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, que eu não tenho condições de citar nome por nome, mas Deus conhece e está gravado no livro da vida cada nome dos meus grandes amigos aqui, de todos esses lugares que eu falei, lá de Divino, né? Pastor Luiz Fernando, né? O Pastor Theo aqui em Caratinga, né? O Jackstone, que hoje está em Valadares, enfim, são muitos, Pastor Paulo, né? Furtado, Pastor Rogério, enfim, todos, né? Os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado sempre pela amizade, né? Que Deus possa abençoar cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos estar passando então ao nosso estudo desta noite, o Evangelho de João, tá bom? Eu espero que você tenha aí, né, lápis, caneta e um papel, para que a gente possa estar aqui desfrutando, né, dos textos bíblicos aqui, né, e lendo juntos para a gente poder compreender melhor. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias então no Evangelho de João, né? Evangelho segundo João, né, o capítulo 1, é evidente, né? E vamos ler aqui do verso 6 ao verso de número 14. Evangelho segundo João, do capítulo 1, versículo 6 ao verso 14. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 6 ao verso 14. Acharam aí? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Amém. Nós vimos, e eu queria repetir aqui para você e para todos nós, o que nós dissemos, né, um pouco do que nós falamos na quarta-feira passada, sobre o Evangelho de João. Ele é dividido em 4 partes para o nosso estudo e para a nossa boa compreensão. Ele divide aqui na introdução, não é? Que vai o capítulo 1, versículo 1 ao verso de número 18, né? E dentro dessa introdução, nós temos o estudo da identidade do Verbo e temos o estudo da obra do Verbo. Né? Dentro desses versículos do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, nós temos 2 estudos. O estudo da identidade do Verbo e o estudo da obra do Verbo. Né? É muito rico nós estudarmos pormenores, ou pormenorizadamente, cada uma dessas partes. Enriquece o nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus, que eu creio que está faltando muito hoje,
né? E que a gente precisa. Hoje nós vemos igrejas, né, que só nas suas campanhas, campanha da prosperidade, campanha do avivamento, campanha da restituição, campanha daqui, campanha de lá, mas nós não vemos, poucas igrejas, aliás, têm estudo para que nós possamos conhecer de fato Deus. E Deus se faz conhecer. Deus, ele se faz conhecido de nós. Não é? Ele fala que nós erramos, o povo dele erra, porque nos falta o conhecimento dele. E o próprio Senhor Jesus, em João 5,39, repetindo aqui, ele vai nos instruir para que nós examinemos as Escrituras, para que nós tenhamos esse conhecimento, para que nós tenhamos base, né, de crer de fato nas Escrituras. Muita gente acredita na Bíblia, muita gente acredita em Deus, mas superficialmente. Não tem aquela firmeza. Por quê? Porque falta conhecimento. E a gente precisa conhecer mais esse Deus tão generoso, que nos deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, a introdução, são 4 partes, né? Vai gravando aí, olha. Introdução, ministério público, ministério particular e acontecimentos finais. 4 partes do estudo do Evangelho de João. Vamos repetir? Introdução, ministério público de Jesus, ministério particular de Jesus e os acontecimentos finais. É muito importante nós fixarmos na nossa mente esse estudo. Você pode, como eu disse, anotar, né? Fazer aí o seu diário desse estudo, porque é muito importante, né? Isso aí, tá bom? Dentro, então, repetindo aqui, dentro da introdução, nós temos o estudo da identidade e da obra do Verbo. E ainda temos, nessa primeira parte, temos o ministério público de Jesus, que vai do capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 50. Vamos lá? Isso tudo é introdução, tá? Ainda. Aliás, faz parte, né, da introdução, parte da introdução aqui, né? Mas vamos dentro do ministério de Jesus, que é outra parte, é a segunda parte. O ministério público de Jesus, ele vai do capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 12, versículo 50. Tá? Segunda parte do estudo. E dentro desse ministério público nós temos o início. Tá anotando aí? O início, que vai do capítulo 1, versículo 19, ao capítulo 4, versículo 54. Nós temos, dentro disso, os testemunhos a respeito de Jesus, que vai do capítulo 1, 19, ao versículo 51 do capítulo 1 mesmo. E aí nós temos o testemunho dos homens, temos o testemunho do sinal e temos o testemunho da morte e ressurreição. Tá? Tá entendendo aí? Tá bom? Pegou aí? A segunda parte desse ministério público de Jesus tem o testemunho tem o evangelho anunciado. Ele é anunciado aos judeus, ele é anunciado aos samaritanos e ele é anunciado aos gentios. Ele é anunciado aos gentios. Ele é anunciado aos samaritanos. Aí dentro mesmo desse estudo nós temos a manifestação de fé e incredulidade,
Temos Jesus e o Pai, temos Jesus e os homens, temos Jesus e os seus ensinamentos, Jesus e o pecado, Jesus e sua morte, Jesus e a ressurreição, Jesus e sua obra. Deu para entender? E aí temos os acontecimentos, o ministério particular de Jesus. Jesus e seu exemplo, Jesus e o Pai, Jesus e os discípulos, Jesus e o Espírito Santo, Jesus e a oração. E aí os acontecimentos finais agora. O julgamento de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus. E o final. É muito rico. É muito rico. Talvez possa a princípio parecer que negócio complicado, que não faz sentido, que não tem interesse, mas olha, eu te digo, não perca essa oportunidade não. Tá? Não perca não. Nós temos por hábito só pedir bênçãos ao Senhor Jesus. Jesus, me abençoa, Jesus, abençoa a minha família, abençoa meu trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo, mas a gente não quer conhecer Jesus. A gente não quer saber quem é Jesus. E isso é um erro da nossa parte. Precisamos conhecer esse Jesus. E, meu querido, não perca tempo. Tá? Mas, então, o texto diz para nós aqui, que o Verbo se fez carne e que ele habitou entre nós, não é? Que ele veio ser a luz dos homens. E a luz, ele resplandece nas trevas. Aonde chega a luz, certamente há brilho. E é interessante que esse Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas há uma coisa interessante. O mundo não o conheceu. Olha para você ver do que eu estou falando. O mundo não o conheceu. Tudo estava à sua volta, ali em volta de Jesus, as pessoas. Tudo foi feito por meio dele. E o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porque não o conhecia. Não o conhecia. E é interessante porque às vezes a gente acha que isso só aconteceria com eles lá. Não acontece conosco hoje também. Da gente não saber quem é Jesus. Da gente não entender os acontecimentos dos nossos dias porque não conhecemos a Cristo. E é interessante que também, que veio para o que era seus, os seus não receberam, porém, a todos quanto receberam, diz o verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí, veja que todo o Evangelho de João vai falar desse crer em Jesus, para que tenhamos vida. O próprio João 3,16, os versículos 30 e 31 do capítulo 20. Não é? Precisamos crer nesse Jesus apresentado por nós, pelo evangelista João, para que possamos nele crer e ter vida. Ele vai dizer para Marta no capítulo 11, quando ele está ali para Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós precisamos conhecer esse Jesus. Nós precisamos acreditar nesse Jesus. E como acreditar se nós não estudarmos sobre ele? Se nós não estudarmos sobre o Verbo, sobre sua identidade, sobre a obra que ele fez e que ele continua a fazer nas nossas vidas. Como é que nós podemos crer em algo que nós não conhecemos? Não tem como. Como que nós possamos dizer que cremos em Deus se nós não o conhecemos? Não tem como.
Nós precisamos conhecer Jesus. Você precisa conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer Jesus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se encontraria pronto hoje, se isso não fosse uma verdade. E como é que nós entendemos que tudo foi feito por meio dele? É porque na obra do Verbo a gente tem 4 aspectos. E os 4 aspectos da obra do Verbo é criar, iluminar e regenerar. E revelar a Deus. Criar, iluminar, regenerar e revelar a Deus. João, capítulo 1, versículo 3, fala dessa obra do Verbo, fala que é criar aqui, né? Olha o que diz o verbo 3, o versículo 3 do capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E como é que a gente confirma isso em todas as Escrituras? Que referências bíblicas a gente pode tirar para poder estar confirmando que isso tudo foi criado por ele e por meio dele? O próprio Romanos 11, 33, 36, vai dizer, ó profundidade das riquezas. Ó profundidade das riquezas. Vamos ler lá? Juntos aqui. Romanos capítulo 11, os versículos 33 ao versículo 36, que vai dizer assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselho? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha se restituir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Colabora com João dizendo que tudo foi criado por meio dele. Não é? Efésios, capítulo 1, versículos 21. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Vai dizer o seguinte, olha só. O que diz Efésios 1, 20 e 21? Diz assim, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro. Por quê? Porque ele governa. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Tudo confere. Então nós, às vezes, somos pegos, por alguns irmãos, conforme eu disse até, das testemunhas de Jeová, que não crê que Jesus é o Cristo. Nós falamos da identidade. Eu sou o Alfa e o Ômega. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Como é que a gente não vai... como é que a gente vai se escorregar disso? Como é que a gente vai direcionar, falar que Jesus não é Deus? Não há como. Não tem jeito. Como é que a gente vai falar que nada foi criado por ele e por meio dele? Tudo foi criado por ele e por meio dele. Não tem como, não tem outra maneira da gente lidar com essa situação. Ou você crê ou você não crê. Não é? Colossenses, logo após Efésios aí, no seu capítulo 1, versículos 16 e 17, vai dizer assim, olha, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Que confirmação mais você quer que ele estava lá no princípio com Deus, que ele era Deus e que ele é o Criador
de todas essas coisas. Essa é uma das obras do Verbo, a criação. A outra obra do Verbo é iluminar. É iluminar. E nós vemos no capítulo 1, versículo 9 do Evangelho de João, voltemos lá agora, aonde vai falar sobre essa luz. Né? João 1, versículo 9 agora. Diz assim, olha. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A verdadeira luz, segunda obra, né, do Verbo, segunda obra de Cristo, segunda obra da palavra, iluminar. Eu disse no domingo, quando o carcereiro pede uma luz para ele, né? Para ele iluminar ali e ver as coisas direitinho, é porque quando nós nos achegamos para o Senhor Jesus, nós estamos sendo iluminados. E para que possamos ver bem, nós precisamos ser iluminados. Então quem se achega para Jesus está na luz. E nele não há trevas nenhuma, muito pelo contrário, diz o texto, terá a luz da vida. A luz da vida. Então o carcereiro ele pede uma luz para que ele possa ver. Quando nós estamos em Cristo, as coisas parecem extremamente difíceis, não é? Cada vez mais complicado. Parece que quando eu fui para a igreja as coisas pioraram. É porque você vê melhor. É porque a gente consegue enxergar a podridão. É que a gente consegue enxergar o mal que a gente fazia, estava fazendo e não via, porque a gente estava nas trevas. Mas agora estamos na luz e, como tal, vemos as coisas podres que nós fazíamos. Paulo ele diz lá em Romanos que outrora nós fizemos coisa do que agora a gente só tem que se envergonhar. Né? Então assim, não é que as coisas pioraram, é que nós estamos enxergando melhor. Aliás, muito melhor. Né? Muito melhor. Aí no Evangelho de João mesmo, capítulo 12, versículo 46, João vai dizer assim, olha, versículo 46, diz assim, diz Jesus, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha para você que coisa maravilhosa. É um convite de Jesus. É um convite de Jesus para que nós estejamos nele. Para que a gente não permaneça nas trevas. Primeira obra do Verbo, criar. Segunda obra do Verbo, iluminar. Né? A terceira obra do Verbo é regenerar. Primeira obra, criar. Segunda obra, iluminar. Terceira obra, regenerar. A regeneração implica em um nascimento que tem o poder de nos fazer, filhos de Deus. Isto vem do Verbo e não de outro, porque somente Ele foi capaz de morrer para nos dar vida. E o significado de regenerar é construir novamente, desenvolver ou realizar algo outra vez. Olha para você ver como que isso fica bem evidente, né? Ele revivificar, conceder uma vida nova em nós. É a obra do Verbo, de nos regenerar, de nos aceitar como filho a todos nós que aceitamos, né, ao Senhor Jesus, cremos nele, diz João 1,12, que nós nos tornamos filho. E Paulo, escrevendo aos Gálatas 4, ele vai dizer
e já não sois mais bastardos, porque sendo filhos não somos mais bastardos, mas somos agora como co-herdeiros de Cristo em todas as coisas. Né? Então, primeira obra do Verbo. Olha, nós falamos quarta-feira passada sobre a identidade do Verbo. Hoje nós estamos falando sobre a obra do Verbo, que faz parte da primeira parte do estudo, da introdução. Tá bom? Primeira obra do Verbo, criar. Segunda, regenerar, iluminar. Terceira, regenerar. Tá? Regenerar. Quarta obra do Verbo, revelar-se. E revelar o quê? O versículo 18, né, diz que diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o unigênito? O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem. Os versículos anteriores aí nos mostram. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o unigênito do Pai. Ele já existia, diz João aqui nesse contexto, que ele tem a primazia porque ele já existia. Então Jesus veio para nos revelar. Quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta? O Senhor Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece? Ou seja, o Pai revelado em Cristo Jesus. Ele vai dizer muitas vezes, eu e o Pai somos um. Né? Quem vê a mim vê o Pai. Ele veio para revelar o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é o unigênito? João 3,16 de novo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, único, unigênito. É o próprio Cristo que está nos revelando o Pai. E esta revelação faz parte dos atributos de Deus. Que tem sabedoria, tem justiça, tem santidade, né? E que faz com que nós possamos conhecer isso. A santidade de Deus, a sua sabedoria, seu amor, sua justiça, né? A sua bondade, as suas misericórdias. Tem atributos de Deus que nós não vamos conhecer e nem entender. A eternidade, a imutabilidade, a onipresença, a onisciência. Nós não vamos compreender, isso não nos compete. Mas o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, a sua sabedoria, isso são comunicados a nós. Deuteronômio 29, 29 vai dizer que as coisas reveladas é para o nosso conhecimento. Então nós precisamos conhecer de verdade esse Jesus. Para entender a revelação, nós precisamos ler o versículo 17, que diz que Jesus Cristo nos revelou graça e verdade. Aqui Jesus quebra a maldição da lei, em Gênesis 3,10, pois que somos incapazes de cumprir a lei. Paulo escreve que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas que não existe pecado quando não há lei. Romanos 5,13. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É Paulo escrevendo aos Efésios, relatando para nós e nos dando isso. A nossa salvação não depende de nós. Se dependesse de nós, não haveria salvação nenhuma em nós. Não teria como sermos salvos. Não é? Não depende de nós. Porque eu contribuo com Deus, porque existem textos que falam que desenvolvei a vossa salvação e tal, e não sei o que. Nós não contribuímos em nada com Deus para a salvação. Nada. O que nós mais procuramos é desagradar a Deus. Isso sim, nós fazemos todo dia e toda hora. Desagradar a Deus. E isso fica bem claro quando Jesus ele declara que não foi nós que o buscamos e nem foi nós que o amamos
mas foi Ele quem nos amou primeiro. Que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele é que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso fica bem claro. Então não tem nada de bom em nós. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, ele vai dizer que não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós nos extraviamos e a uma nos fizemos inúteis. Então nós vimos na quarta-feira passada a identidade do Verbo, que o Verbo é Deus. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? E dentre outros versículos, e hoje vimos a obra do Verbo, que são 4, né? Você anotou aí? Criar, iluminar, regenerar e revelar. Né? E revelar. Tá? Anote bem aí, para que você possa depois estar estudando, né? Eu não posso esquecer do meu irmão Dilinho, né? Dilim, lá no Ipanema. Espero depois, irmãos, se ficar alguma dúvida, alguma coisa, o vídeo vai ficar aí no YouTube. No YouTube. Vai ficar, eu vou postar também lá no YouTube. Mas vai ficar aqui no Face. E aí vocês podem estar dando uma olhada, revendo, né? Aí alguns pontos que for interessante. Né? É uma live, tem gente que gosta de live de 2 horas, 6 horas, eu acho que eu não consigo fazer, né? Mas eu espero que você possa gostar. E domingo, né? Domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, às 3 horas da tarde, estaremos aqui novamente para fazer um culto de celebração, de evangelização, pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Tá bom? Eu espero que você curta, dê uma forcinha lá no YouTube também, né? Lá em alguns vídeos que eu já tenho lá, os vídeos que eu estou fazendo aqui, eu estou também mandando para lá, e que você possa, em nome do Senhor Jesus, colaborar comigo no aprendizado, porque eu também estou aprendendo, né? E assim nós possamos, repetindo, crescermos juntos. Tá bom? Tá joia? Se você tiver alguma questão, escreve aí embaixo e depois eu respondo para você. Tá joia? Bom, estamos terminando. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade e que Ele possa nos conceder vida através do Seu Filho Jesus. Pai amado, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, lida e exposta, e que o Senhor venha, ó Pai, através do Seu Filho Jesus, cada vez mais nos iluminar para conhecer mais o Senhor, para entender mais o Senhor, compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós possamos, como servos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, procurar os melhores e mais excelentes dons e oferecer ao Senhor um culto racional, ó Pai, e que possamos cada vez mais nos esmerar na palavra do Senhor. Abençoe a todos, aqueles que viram e estavam presentes, aqueles que não estiveram aqui, mas que verão depois. Derrama a sua graça sobre cada um deles. Pai, te peço pelo nosso Brasil, que o Senhor venha compadecer-se de nós, que a graça do Senhor não se aparte desse nosso país, e que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor e entender, ó Deus, que somente o Senhor nos salva através do seu Filho Jesus. Entender que a nossa única esperança é o Senhor. Que venha logo o teu reino e que seja feita nas nossas vidas a tua vontade. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, fique na paz de Cristo
E eu gostaria muito que você realmente participasse e que nós pudéssemos estar estudando cada vez mais a palavra do Senhor. Bom, bendito seja Deus na sua vida e até domingo, se assim o Senhor nos permitir, às 15 horas, tá bom?